A Catedral FM apresenta Encontro com a Justiça. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Mais um programa, mais um encontro com a justiça, com os nossos ouvintes, para conversar sobre direito, sobre justiça, sobre os nossos problemas do dia a dia e, sobretudo, sobre os direitos de cidadania. E você está convidado a participar do nosso programa através do telefone 3231-3560. O WhatsApp também, o WhatsApp sempre bombando, muitas perguntas. Hoje o tema é um tema que vai dar um ibope muito grande. E o WhatsApp é 98685-2455. Participe também através de e-mail, atendimento@radiocatedral.com.br. Agradecendo a gentileza desse espaço ao nosso diretor-presidente, Dom Orani João Tempesta, ao vigário episcopal da comunicação, o cônego Marcos William Bernardo, e também a nossa produtora que nos patrocina sempre um belo programa, nossa querida Marcinha Góes. Obrigado também aí à mesa de áudio aí, Silvio Júnior. O programa de hoje vai falar sobre um tema pedido pelos ouvintes. Nos últimos programas, os 2 primeiros programas, muita gente mandou para aqui, para a nossa produção, perguntas sobre direito de família. E nós não vamos fazer economia. Trouxemos aqui o melhor advogado de família do Brasil, o doutor Sérgio Calmon. Ele atua há mais de 30 anos nessa área. É um garoto ainda, um rubro-negro, um homem feliz, né? Com todas essas qualidades, é um homem feliz. Tem sólida experiência, reconhecimento, e é, sem dúvida nenhuma, um dos mais conceituados na área de direito de família e sucessões. Doutor Sérgio Calmon, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nosso programa aqui, os nossos debatedores, desembargador Antônio Carlos Esteves, desembargador João Batista Damasceno, e essa beleza de mulher que é a jornalista Cláudia Cataldi, que, por um pecado mortal nosso, da nossa produção, nós não saudamos na semana passada, porque ela fez aniversário. Nós estamos aqui purgando a nossa mora, pagando a nossa dívida e prestando a ela todas as homenagens que lhe são devidas. E uma das homenagens é justamente a sua presença aqui, doutor Sérgio Calmon. Muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo. Eu é que agradeço o convite e até agradeço o esquecimento para poder estar aqui hoje, para dar parabéns para a Cláudia, nossa querida amiga, e estou à disposição aqui com muita honra. Doutor Sérgio, casamentos aos borbolhões, né? Hoje, então, com esse novo conceito de família, que a nossa Constituição de 88 nos trouxe, casamento, homem com mulher, o tradicional, homem com homem, mulher com mulher, mas também se multiplicando as igrejas lotadas e também os divórcios aumentando. Agora, com a facilidade das pessoas poderem buscar divórcio, a separação, através dos cartórios. O que mudou nisso, doutor Sérgio? Ciro, o que eu acho que mudou, eu acho que de uma forma geral é a sociedade no seu sentido amplo, porque hoje em dia as facilidades da vida são muito grandes e casamento é sempre algo muito difícil de ser levado, é muito prazeroso. Eu tenho, graças a Deus, 34 anos de casado com uma mulher maravilhosa, tive a honra de casar um filho nesse sábado, mas a verdade é que os casamentos hoje em dia não tem muita estrutura. Os garotos não têm essa estrutura para a gente levar adiante as dificuldades de um casamento. Os cartórios facilitaram, evidentemente, as separações, desde que não haja menores. Se tiver menor e esse assunto vier à baila, não se pode fazer em cartório, só maior de idade. Mas, de qualquer forma, a justiça está sempre de portas abertas para receber essas situações, talvez não com a agilidade que se faz necessário nessas questões tão emocionais e importantes dentro do seio familiar, mas essa mudança que existe é que a gente vai se adaptando, as leis vão se adaptando também às novas situações, como hoje os casais homoafetivos, enfim, isso é uma novidade, né? Eu tenho 2 perguntas para fazer, o senhor, doutor Sérgio, mas vou fazer como o Jack. Né? Vamos por partes. Vamos por partes. A primeira eu quero falar sobre o casamento. Né? Faz uma confusão
às vezes no próprio campo de direito, nós temos o casamento, nós estamos aqui numa rádio religiosa, né, nesse espaço cedido pelo o nosso Dom Orani, nós temos o casamento religioso, que à luz do direito canônico é um sacramento e, portanto, indissolúvel. E nós temos o casamento civil, né, que é alguma coisa similar a um ato administrativo, um ato complexo, né, onde se demanda a vontade dos nubentes e do Estado, né, e se perfaz com essas 3 vontades e não apenas com as 2 dos nubentes. E as pessoas fazem uma certa confusão, às vezes, entre o casamento religioso e entre o casamento civil, entre a indissociabilidade de a insolubilidade de e a possibilidade de solução do outro, né? E às vezes as pessoas ostentam a certidão do casamento religioso tão somente e apresentando como estado civil de casar, né? E aí perante a ordem religiosa perante a ordem civil não é. No dia a dia da sua atividade, o senhor encontra esta confusão também? Olha, nem tanto. Aliás, eu até diria que hoje em dia, mesmo o casamento religioso, ele pode ser também anulado através de um pedido junto ao Vaticano. Só um minutinho. Nós vamos trazer, num dos nossos próximos programas, um especialista em direito canônico, o cônego Sérgio Couto, e ele vai falar sobre essa questão que o senhor está abordando aí. Vai ser muito interessante. Desculpe, prossiga. Mas essa questão, quer dizer, na realidade, para a vida civil, o que vale é a certidão de casamento para os atos e não a certidão religiosa. Essa, digamos assim, não teria tanta validade para os atos civis. Tanto que se uma pessoa casa apenas no religioso, ela permanece como solteira e não como casada. A outra pergunta que eu queria fazer ao senhor, há 20 anos nós falávamos de um direito de família, da família nuclear. Né? Alguma coisa aconteceu, né, de lá para cá e nós temos outros modelos de família, né? Surgiram aí outras famílias. Seria adequado que hoje nós, ao invés de falarmos de direito de família, falássemos de direito das famílias? Houve uma mudança do conceito de família na sociedade brasileira e no âmbito jurídico, no âmbito dos tribunais? Interessante a pergunta. Eu diria que, na verdade, continua existindo a família, né? O que se admitiu hoje em dia é a união estável, que não precisa necessariamente se casar no civil, e também se reconheceu o direito da companheira, mesmo estando essa pessoa casada, evidentemente separada de fato, mas mantendo uma união estável com o estado civil de casado. Então há um reconhecimento nisso. E já há decisões, inclusive, por exemplo, um sujeito que morasse no Rio e durante a semana trabalha em São Paulo e tem uma outra família em São Paulo e as 2 famílias não sabem e as mulheres foram enganadas, já se decidiu, já há julgados nesse sentido, de reconhecer também esta, digamos, outra família como verdadeira, como uma existente com os seus direitos iguais à família legalmente constituída. Boa noite a todos. Ciro, obrigada pelas suas doces palavras. Eu faço coro com tudo que você disse. Eu acho que o Sérgio Camon um monstro do direito de família. Já disse isso no privado, agora estou falando no público. E por isso, Sérgio, eu queria fazer essas perguntas que eu vejo que a população clama por isso, né? Porque como a gente já os que me precederam disseram, tá muito mais fácil se separar e as pessoas, a primeira dificuldade se separam mesmo, então é um volume bárbaro, né? Como o Brasil está vivendo essa crise, eu tenho visto muitas famílias querendo ir morar no exterior. Os que são separados gostariam de saber com quantos anos a criança, abre aspas, vota para que ela possa ir com o pai ou a mãe. Quer dizer, ela tem a opinião própria e o parente que ficar aqui não tenha, então, tanta ingerência. Cláudia, essa é uma questão delicadíssima do direito de família. E nós não temos, aliás, graças a Deus, o direito de família não é uma ciência exata, onde a gente pode dizer, olha, vai ser assim, assim e assim. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. De fato, não existe na lei nada que diga que com 12 anos, que é o que muito se fala, com 12 anos a criança pode emitir a sua opinião. Não. Em tese, com qualquer idade, ela pode
expor a sua opinião. Mas como Isso conta? Isso conta, mas não é decisivo, porque se uma criança com 12 anos de idade fala, tudo bem, eu não quero mais estudar, vamos dizer, bom, então vamos respeitar a vontade dela, que ela não quer estudar. Ou eu quero morar com a mamãe, porque na casa da mamãe eu não preciso estudar, ou porque na casa do papai eu não preciso estudar. Então, mas ela quer morar lá, então vamos deixar. Então, por isso é que é tudo muito relativo a tudo isso. E o judiciário tem um corpo de psicólogos, de assistentes sociais, onde certamente irá se perquirir essa situação toda para saber o que é melhor para a criança. Esse é o fundamento, o que é melhor para a criança. Porque o amor do pai e o amor da mãe há de ser igual. Cada um a sua função. Na casa do pai, ele tem que escovar o dente, na casa da mãe não precisa. Na casa da mãe pode tomar Coca-Cola, na casa do pai não pode. Cada um tem a sua maneira, mas o amor eu acredito que seja igual. Então, essa questão de ir para o exterior, a gente precisa saber se vai ser benéfico para a criança isso. Quais são as condições em que essa criança vai para o exterior? Eu vou para o exterior para morar numa comunidade, ou eu vou morar em um bom lugar, eu moro aqui num bom lugar. Enfim, não basta só ser no exterior, é uma maravilha. Só porque o exterior é uma maravilha. Então, isso tem que ser muito bem analisado pelos julgadores, que vão melhor decidir. Aliás, ouvinte, se formos pensar, há determinados lugares em que a vida conjugal é muito pior do que a da nossa sistemática. Há lugares onde a mulher ainda é desrespeitada, além do que já ainda o é. Né? Então, para cada situação, para cada momento, nós vamos construindo determinadas igrejas inexpugnáveis. Vejam os senhores, e isso vai a título de pergunta do doutor Sérgio, o casamento, aquele casamento que nós conhecemos, o véu de noiva, da virgindade, da ida ao altar, da família, porque o pai leva a noiva e a mãe leva o noivo, enfim, o casamento judeu não é diferente, inclusive tem determinadas liturgias no casamento judeu, como a quebra do copo, né, com aquele significado que todos nós conhecemos. Qual é? Esse, não sabe qual é? O copo é o seguinte. Você sabe disso. Talvez não saiba. Mas eu também não sei, não. Mas está muito bem. O noivo na religião judaica, ele quebra o copo. Ele quebra o copo para dizer o seguinte, que aquele ato que ele está fazendo, não vai ser o que ele está fazendo com o poder que ele tem. Quando ele quebra o copo, ele diz, olha, isso eu posso fazer, mas isso que eu acabei de contrair aqui, eu não posso. Eu não posso fazer porque é indestrutível. É a quebra do copo, né, com a sua... Assim como a circuncisão. Mas hoje vai ter poesia? Olha, se me permitem, eu não sei, posso... Não, vamos deixar mais para o final, porque está esquentando aqui o nosso WhatsApp com muitas perguntas. O doutor Sérgio, no início, ele falou assim, de cartório. E o nosso WhatsApp está cheio de perguntas assim, agora pode desfazer o casamento, pode haver separação no cartório? Como é essa hipótese, doutor Sérgio? A hipótese da possibilidade de dissolver um casamento no cartório se dá quando não há menores. Não precisa ir no juiz, então? Não precisa ir no juiz, não há o ato solene da ratificação, e nem hoje em dia no juiz de família, hoje em dia se faz a ratificação, mas é uma escritura, como uma escritura de compra e venda de imóvel, você pode fazer uma escritura de divórcio, onde as pessoas... Isso é caro? Encarece mais os atos? Ou... Não, eu acho que não. Eu acho que caro não é, como também o judiciário não é caro nesse sentido, porque são taxas que se pagam. Um divórcio não é algo tão caro, evidentemente, e acho que no cartório pode ser mais barato, mas é mais fácil, é mais ágil no cartório.
Desde que, se houver partilha, às vezes complica muito, porque você tem que pagar os impostos primeiro para depois fazer a escritura definitiva. As pessoas leigas reclamam muito desse intervencionismo do Estado, o Estado juiz, na vida privada das pessoas. A pessoa, para casar, tem que ir na presença de um juiz, para separar, tem que ir na presença do juiz. O senhor também tem essa visão, ou o senhor acha que é necessário essa intervenção estatal nas relações particulares, sobretudo as relações de afeto? De novo, é uma pergunta interessante, eu vou dizer, eu acho necessário. Porque na hora que está tudo bem, nada é necessário. Está tudo ótimo. Eu não preciso do juiz, eu não preciso do padre, está tudo feliz na minha vida. Mas na hora em que as coisas não estão bem, onde se tem filho menor, onde se tem questão de pensão, essa série de coisas, o juiz é absolutamente necessário. A lei é absolutamente necessário para dar os parâmetros daquela discussão, para dar os limites daquela discussão. Eu acho que sim. Eu acho, inclusive, e tenho certeza disso, que em inúmeras separações eu consegui um acordo apenas na presença do juiz. Quando o casal chegou à presença do juiz, aquele juiz sensível, aquele juiz que gosta do seu ofício, ele conseguiu uma separação com o casal, porque ele ali conversou, é uma autoridade que vai dizer, olha, isso que a senhora está pensando eu não vou dar, isso que o senhor está pensando eu não vou dar, os limites dessa discussão é essa daqui. E aí, dentro desse limite da discussão, o casal faz um acordo. Eu acho sim, Ciro, eu acho necessário. Vamos aqui prestigiar o nosso WhatsApp. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte. Ela não se identifica, mas ela diz assim, boa tarde, o programa está muito bom, eu adoro o doutor Sérgio. A minha mãe é viúva há mais de 10 anos. Ela arrumou agora um namorado. E faz muito tempo que não mora com ela. Ele tem algum direito de algum bem dela, como casa ou outro patrimônio, se eles vierem a se separar? 10 anos já de namoro, hein? Tá legal, hein? Não, se é namoro, não tem... A gente precisa saber o que é namoro, o que é união estável. Essa é uma diferenciação de um fio de cabelo. É uma linha tênue. É uma linha muito tênue, porque as pessoas são todas adultas, evidentemente têm suas vidas. O mesmo teto não é necessário residir no mesmo teto para se ter uma união estável. Evidentemente, com o correr dos anos, você não vai apresentar minha namorada, você diz a minha mulher, e o que é namoro e o que é união estável? É uma bela discussão. É claro que união estável é necessário ter uma relação pública notória, com intenção de constituição de família, mas nessa situação é preciso saber, antes de mais nada, qual é a relação, se é namoro ou se é união estável. De qualquer sorte, há a possibilidade de se fazer uma escritura de namoro. Olha, eu vou fazer uma escritura de namoro, porque eu não tenho uma união estável. Eu estou namorando ele há tanto tempo, mas é um namoro, ponto. Uma forma até Mas bonita, se sair né? na coluna da Cláudia Cataldi, reiteradamente, como marido e mulher, não tem como provar o contrário. Já é uma prova de união estável. Aí é a prova de... Vamos fazer um pequeno intervalo e já vou deixar aqui no ar mais uma pergunta do WhatsApp. Queria saber se consegue gratuidade para casamento civil. Boa pergunta, mas depois do intervalo.